que essa figura aqui está mostrando? Essa figura resume os resultados clínicos dos estudos randomizados, os principais resultados clínicos de 7 dos randomizados. Tá? Tem 9 randomizados divulgados até agora, esses 7 foram publicados, tem o 8º, que também foi publicado, mas que não tem resultados clínicos. Quem é da saúde aqui saberá o que significa, o que eu quero dizer com resultados clínicos, mas eu explico para quem não é. E tem... bem, resultado clínico significa, para efeito dessa apresentação, sintomas, surgimento de sintomas, gravidade de sintomas, evolução de sintomas, incluindo taxa de hospitalização, mortalidade, presença de sintomas, duração de sintomas. E o que essa figura aqui está mostrando? Ela está mostrando, no eixo Y, o chamado efeito relativo. O que é o efeito relativo? Quão melhor ou pior cada grupo de tratamento, ou seja, cada grupo que recebeu o remédio, se saiu do que o seu grupo de controle ou de placebo correspondente. Né? Em estudos randomizados, você tem, simplificando um pouco, um grupo de voluntários, metade recebe o remédio aleatoriamente, outra metade não recebe, também escolhidos aleatoriamente, e o efeito do remédio, estatisticamente, pode ser atribuído à diferença entre os resultados desses dois grupos, entre a evolução desses dois grupos. Então, enfim, no eixo Y aqui, a gente tem para esses 7 randomizados, se houve melhoria ou não. E quando o eixo Y está positivo, é que houve uma melhoria. O grupo de tratamento se saiu clinicamente melhor do que o seu grupo de controle. E no eixo Y negativo, houve piora. E vocês podem ver que tem um padrão muito claro aqui. Tá? É claro que se eu escolher... Muitos desses estudos aqui são pequenos. Se você escolher um subgrupo específico, eventualmente você vai ver mais pontos aqui, eventualmente tem um ponto, outro aqui embaixo. Mas isso sim é o cherry picking. Tá? Esses aqui são os grandes grupos de todos esses estudos. E os grandes outcomes clínicos deles. E tem distinções importantes aqui entre outcomes clínicos e outcomes relacionados, por exemplo, à carga viral ou à taxa de positividade de exame PCR. Tá? Tem uma distinção muito importante aqui. Uma outra distinção importante é que aqui estão os resultados dos estudos randomizados ambulatoriais. Ou seja, isso aqui é hidroxicloroquina realmente precoce, dada nos primeiros dias, em alguns estudos mais cedo, em outros ainda que ambulatorial mais tarde, mas antes das pessoas serem hospitalizadas. Isso parece ser muito relevante para esse tratamento e para esse remédio. No eixo X, a gente tem um p-valor. O que significa o p-valor? O Daniel vai entrar em muito mais detalhe, mas em termos leigos, grosso modo, ele é a probabilidade de que aquele efeito tenha surgido por coincidência. Tá? Quando você tem um p-valor próximo de 100, é como se você dissesse, olha, você realmente não tem muita informação. Você sabe que, empiricamente, houve, por exemplo, uma redução de hospitalização aqui, mas a amostra era tão pequena que a gente não dá para ter muita convicção de que isso não aconteceu por sorte. Na medida que um p-valor vai ficando menor e menor, dá para ter mais e mais convicção. Um p-valor de 10%, por exemplo, significa que existe apenas uma chance em 10 daquele efeito, daquela magnitude, ou de uma magnitude até maior, aparecer por acaso. Tá bom? A convenção em medicina é para evitar um problema chamado viés de publicação, que a p-valores abaixo de 5%, tá? Daqui para cá são considerados significativos. Acima, peraí, não dá para ter certeza de que isso não aconteceu por sorte ou azar. Agora, uma vez que você tem um conjunto de resultados positivos, ainda que vários deles com p-valor bastante alto, outros intermediários e outros até bastante baixo, aí dá para agregar esses valores na chamada meta-análise, que eu vou mencionar rapidamente, mas o tal certamente vai entrar em muito mais detalhe. Tá? Enfim, nessa figura tem um padrão muito claro, nesses 7 randomizados. Tá? Eu vou incluir muitas ressalvas aqui nessa apresentação, muito provavelmente, muito provavelmente ou extremamente improvável, porque tem sempre incerteza. Tá? A verdadeira ciência, a verdadeira análise de dados, ela tem sempre espaço para incerteza, às vezes mais, às vezes menos. Desconfiem sempre de gente com muitas certezas, principalmente num assunto tão complicado assim, e posturas muito dogmáticas. Mas, enfim, os dados têm que ser analisados como eles são.
observações rápidas sobre esses randomizados. Em geral, eles são pequenos. Tem entre 150 e algo da ordem de 400 tratados em cada grupo. Isso é bem pequeno para ambulatorial. Por quê? Porque em estudos ambulatoriais, você está lidando com pacientes que ainda estão muito bem no começo. E em COVID, a maioria dos pacientes vai evoluir bastante bem. Então, para você conseguir um p-valor baixo, mesmo que o efeito seja substancial, você precisa de grupos muito grandes. Tá? Isso é uma particularidade de estudos ambulatoriais para a COVID. Então, esses estudos tendem a ser pequenos, e daí os p-valores serem relativamente altos. Tá? A exceção aqui é o Michiano, no New England, tem uns 1.200 tem uns 1.200 participantes, mas mesmo assim ele não tem p-valores tão fortes assim. Tá? Vocês podem ver aqui, tem um p-valor aqui de uns 15%, o outro aqui já próximo de 50%. Por quê? Por causa dessa particularidade, para você testar, principalmente com resultados binários, tá? É hospitalizado ou não, morre ou não, você precisaria de um estudo isolado, precisaria ter, enfim, muitos milhares de participantes. Isso a gente não tem, infelizmente. Felizmente, nessa altura a gente tem uma coleção razoavelmente grande de estudos, que ainda que individualmente pequenos, o MIT menos, mas você consegue agregar eles em meta-análise. Outra observação aqui é que tem 7 cores aqui, mas, na verdade, essas 7 cores correspondem a 8 grupos distintos, 8 grupos de tratamento distintos. Por quê? Porque o Rajasingam, que é um estudo de profilaxia, ele tem 2 grupos. Esses 2 pontos violetas aqui são 2 grupos distintos. Portanto, esses resultados aqui, tem uns 15 resultados, tá? Mas cada cor corresponde a um grupo diferente, com exceção do Rajasingam, que corresponde a 2 grupos disjuntos. Portanto, há 8 conjuntos. Esses 15 resultados clínicos descrevem a evolução clínica, usando diferentes variáveis, de 8 grupos de tratamento distintos, sempre comparados com seus grupos de controle. E qual o padrão que aparece aqui muito claramente nesses 7 randomizados é que todos os grupos de tratamento de hidroxicloroquina saíram clinicamente melhores do que os grupos de controle. Tá? Eventualmente, aqui no Omrani, por exemplo, houve empate de pneumonia, de incidência de pneumonia, mas houve menos hospitalização e menos presença de sintomas no dia 21, que foi o último dia que eles avaliaram, no grupo de hidroxicloroquina do que no grupo de placebo. Tá? Mesma coisa no Michiano do New England. A taxa de hospitalização foi basicamente um empate, na verdade, favoreceu muito levemente o grupo de hidroxicloroquina, mas houve bem menos mortalidade e bem menos COVID sintomática. Muito bem. Algumas observações adicionais. Eu queria ter incluído, eu não tive tempo, porque isso aqui não é só uma questão. Para você incluir um ponto aqui, não basta, enfim, botar um ponto numa planilha, no banco de dados. Você tem que ler o paper. E você tem que separar o joio do trigo. E eu vou dar um exemplo de outcomes que alguns fazem sentido, outros não. E o Barnabás, que saiu no Annals of Internal Medicine há relativamente pouco tempo, eu realmente não tive tempo de incluir. Eu posso adiantar que ele está sendo apresentado como um estudo em que não houve, em que os 2 grupos ficaram meio empatados. Antes de botar pontos aqui, eu sempre olho com muito cuidado. Mas uma observação importante sobre esse estudo aqui é que ele tem doses muito baixas, excepcionalmente baixas. Tá? São 400 miligramas durante 3 dias e depois, eu botei 20 aqui, mas são 200. É bem mais baixo do que esse outro estudo. Mas, enfim, se eu tivesse tempo, eu teria incluído, e cedo ou tarde eu vou incluir. Tá? Isso aqui vem de uma planilha que eu tenho atualizado com muito cuidado. O Omrani é o último que eu incluí, e acho que até o último que saiu. Ele é muito pequeno, tanto que ele tem p-valores altíssimos. Tá? E outra observação sobre o Omrani é que eles só começaram um tratamento depois da confirmação do PCR, que, como a gente sabe, geralmente demora alguns dias. Então, ele demorou um pouquinho. Tá? O Omrani tem pouco peso estatístico. Ele teve melhora nesses 2 outcomes, mas ele é bem pequeno. Mas, mesmo assim, acho que vale a pena colocar, porque ele é um randomizado que tem outcomes clínicos, e mais do que isso, sendo randomizado com outcomes clínicos, ele pode e deve ser agregado aos outros, em meta-análise. A meta-análise é quando você junta resultados de vários randomizados para tentar ter mais robustez estatística. Tá? E uma observação aqui que eu vou
botar um slide sobre ela, é que é preciso ter muito cuidado com esses dados, para interpretar eles, porque às vezes tem pequenas sutilezas que chamam atenção para um resultado ou até descartam um resultado que está no paper, mas que você olhando com muita atenção você percebe esse resultado que não faz sentido, ele não deveria ter sido incluído no paper por causa disso e disso. Talvez na pressa da publicação a gente tenha visto isso mesmo em alguns artigos de grandes revistas. Tá? Não estou falando aqui, houve um caso muito célebre de uma publicação que ela toda estava errada, mas era uma farsa, tá? Uma que saiu no Lancet, mas era em outro universo, era de hospitalizados, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, às vezes, de descuidos de dados, que às vezes acontecem, e, bem, tem um exemplo aqui, mas é só para exemplificar a complicação. E uma observação muito importante quanto aos randomizados que têm sido publicados é que não tem viés de publicação. Tá? Esse pessoal aqui não é, com certeza, um pessoal que está assim, a gente está forçando a barra para funcionar. Pelo contrário, como o p-valor sempre esteve acima de 5%, esses estudos, em geral, concluem que não houve melhora clínica estatisticamente significativa. Isso é verdade, quando se define que melhora estatisticamente significativa é só quando o p-valor está abaixo de 5%. Tá? Eles estão muito cuidadosos quanto a isso. Alguns deles fazem algumas ressalvas e dizem não foi estatisticamente significante no nosso estudo, mas houve melhora, tem que prestar atenção. Outros não tomaram esse cuidado, não. Mas isso aqui certamente não é produto de viés de publicação. Pelo contrário, esse assunto foi muito politizado e, enfim, o viés, na medida em que há nas publicações, não é para forçar a barra, não há p-hacking aqui, tá? Pelo contrário. Tem muito detalhe, eu vou ressaltar alguns detalhes só para, enfim, porque esses pontos aqui eles resumem a evolução clínica de acordo com diferentes critérios de diferentes grupos, tá? Mas eles só resumem coisas que, uma vez que você abre os artigos e olha nos detalhes, chamam a atenção. Tá? Nem todos os subgrupos, até por serem estudos pequenos, têm resultados consistentes. Às vezes você tem um subgrupo pequeno de homens de 40 anos de idade que vai ao contrário do grande grupo, tá? O efeito contrário. Mas quando agregados, é isso aqui que se vê. Tá? Clínicos, isso é muito importante. Isso aqui são os outcomes clínicos, relacionados a sintomas e a evolução deles.